Agora a gente vai conversar sobre essa questão que, na verdade, está causando bastante, né, gente? Protestos pela cidade, pelo Brasil inteiro, greves e etc. Muita gente contra, muita gente a favor. A gente aqui não vai defender nem X nem Y, a gente vai simplesmente mostrar a vocês o que vai mudar a partir de agora com as novas regras da Lei do Trabalho. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Alan Balaban, que é advogado trabalhista. Seja bem-vindo a Mulheres. Tudo bem? Tudo bem, prazer em lhe conhecer. Bem-vindo, prazer falar com o seu público também. Por que está sendo tão polêmico mexer? Como se fosse uma feridinha do brasileiro ali, a lei trabalhista, né? É o que você acabou de falar, né? Hoje em dia, se eu gosto do vermelho, eu sou contra, se eu gosto do azul, eu sou a favor. A gente tem que esquecer um pouco a política, tudo isso, e entender o que de fato a legislação quer. O que essa nova legislação traz pra gente? Ela é boa, ela é ruim? A gente precisa entender e estudar essa legislação para aí sim a gente poder ter um senso crítico e falar, ela é boa. Não, ela não é boa. Você acha então que muita gente está falando, está esbravejando, mudando, mas sem muita razão? Na sua opinião, essa nova lei trabalhista está trazendo um ganho para o trabalhador ou não? Na minha opinião, eu acho que está. A legislação trabalhista ela passou por uma reforma. Ou seja, você teve uma reforma. Se você está na sua casa, por exemplo, você não vai mudar a sua casa. Você pode fazer uma reforma na sua casa. E nem por isso vai ser uma nova casa. E com a legislação trabalhista é a mesma coisa. Muito do que acontecia nos últimos 5, 10, 15 anos começou a ser codificado com essa nova reforma. Exemplos clássicos. Por exemplo, a Kátia está de férias. Não está de férias? Sim. Quanto tempo a Kátia vai ficar fora aqui do programa? 2 semanas. 2 semanas. Pela nova legislação, ela já pode fazer isso. Pela antiga legislação, ela não podia. A lei obrigava que o empregado ele ficasse por 30 dias fora de férias, descansando. E a nova legislação fala que não. Que se o empregado ele conversar com o seu empregador, ele pode segmentar essas férias. Então, essa nova legislação, ela atualizou aquilo que já vinha acontecendo. Tá. Então, com relação às férias, a gente teve um ganho interessante de poder fracionar, né, ou porcionar essas férias e tirar mais de uma por ano. Exatamente. Você ainda continua tendo os 30 dias, então o direito não mudou referente a isso. Você pode ter um período mínimo de 14 dias e depois, conversando com o seu empregador, você pode segregar os demais dias. Ou seja, você pode conversar com o dono da empresa, com o seu chefe, para que você possa ter as férias como melhor lhe convier e que também que convenha para a empresa. Quer dizer que a gente tem mais liberdade de negociação junto ao empregador nesse momento. Esse é o ponto. A reforma trabalhista ela tira um pouco essa ideia do Estado dentro da relação trabalhista e faz com que os particulares possam pactuar aquilo que é melhor para todos eles. Então, por isso que muita gente está considerando essa reforma uma evolução, que a gente está se assemelhando mais ao que outros países já estão fazendo com relação às leis do trabalho, às relações empregado-empregador? A pergunta ela é muito boa, né? Existe, por exemplo, uma nova legislação, uma nova capitulação, que fala que existem empregados que não necessariamente precisam trabalhar todos os dias. Porém, esses empregados continuam sendo o quê? Empregados. Um exemplo, é o que a gente chama de trabalho intermitente. Vamos supor, a gente vai num casamento. E no casamento tem o pessoal que trabalha em bar, né? Você concorda que não é todo dia que existe um bar para que essas pessoas trabalhem nos casamentos. Tá. Então, quando essas pessoas trabalharam, existe uma precariedade no trabalho. O empregador chama essa pessoa, por favor, venha trabalhar à noite. Ele paga um valor, aquele valor não tem férias, aquele valor não tem o INSS, aquele valor não tem absolutamente nada. E a pessoa vai embora. A nova legislação trabalhista pega esse nicho de empregados que estava excluído desse sistema e paga esses valores que lhes são devidos. É o que se chama de trabalho intermitente. Tá. Isso sim é uma inovação que existe nessa reforma. Então eu vejo com bons olhos, eu acho que é um avanço sim que a legislação brasileira traz para todos os empregados e empregadores. Então, legisla em cima do que se antes era considerado um bico. Exatamente, um bico, exatamente. Tá. Então a legislação ela traz essa força. Se vai ter mais empregos ou não, a gente não sabe ainda, mas que existe uma força para que você possa deixá-los como empregados de fato, isso existe. Vamos lá então, tem algumas perguntas aqui. Claro. A gente vai tirando as dúvidas do pessoal de casa também. A Fátima Monteiro quer saber o seguinte: trabalho 8 horas por dia, mas sempre acabo fazendo hora extra, o que acaba gerando um rendimento maior. Gostaria de saber se com a nova lei a empresa pode aumentar minha carga de trabalho sem me pagar adicional. Excelente pergunta, Fátima. Isso não existe. A partir do momento que você trabalhar num regime de horas extras, a empresa deve lhe pagar o que é devido. A legislação continua fazendo com que o empregado trabalhe por semana 44 horas semanais. Isso não mudou? Não mudou. O que passar é extra.
Tá. Agora, essas 44 horas, elas podem ser distribuídas de outras formas ao longo da semana? Exatamente. Existe um tipo de jornada, que é o que a gente chama de jornada 12 horas por 36 de descanso. Essa jornada, ela tem que ter uma solenidade, onde o sindicato da categoria, ele deve chancelar essa jornada, bem como o Ministério do Trabalho, em alguns casos, também deve chancelar. Essa nova legislação, essa nova reforma, ela permite que o empregado e o empregador pactuem, falando, você irá trabalhar por 12 horas, porém irá descansar por 36, sem a necessidade do sindicato entrar nessa negociação. Esse é um dos pontos que está causando um pouco de discussão. Os sindicatos estão detestando. Exatamente. Então inclusive, já existe... pela contribuição, que agora não é mais obrigatória. Exatamente, né? A contribuição não é mais obrigatória. Mas nessa jornada 12 por 36, você tem essa possibilidade dessa pactuação direta. E o governo prometeu que será proferida uma medida provisória para que os sindicatos tenham sim a obrigatoriedade de entrar nessa negociação. Agora, por enquanto, nada foi feito, nada foi dito. Tá bom. Obrigada, Fátima, pela pergunta. Vamos lá, próxima. Mônica Fernandes, gostaria de saber como funcionam as férias fracionadas. Em quantas vezes posso fracioná-la? Daqui a pouco você complementa o que a gente já estava conversando antes sobre as férias, tá bom? Até já. Mais, vamos continuar falando sobre a reforma trabalhista. Eu deixei no ar aqui a pergunta da Mônica. Ela quer saber como é que funciona agora esse fracionamento de férias. Perfeito, ele é muito simples, né? A partir de agora, o empregado, ele continua tendo 30 dias e continua tendo direito àquele 1/3 que deve ser pago a mais. Porém, agora ele pode conversar com o seu empregador, aonde ele pode decidir que ele vai fragmentar em até 3 períodos por ano. Até 3 vezes? Exatamente. Mas tem um número mínimo de dias a serem tirados? Exato. O primeiro período seria de 14 dias. Tá. Isso é até uma questão de saúde, segurança e higiene do trabalho, assim que a gente denomina. Então, 14 dias é um período que ele pode parar, descansar, esquecer do trabalho para depois voltar com as energias renovadas. E ele pode casar, por exemplo, com as férias de um marido, com as férias da mulher, com as férias dos filhos, né? Então a legislação permite isso. É uma questão de flexibilização. Isso é um conceito moderno e que eu entendo que é um conceito muito positivo. Ah, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? Obrigada, Mônica. O Walter Silva quer saber o seguinte: gostaria de parar de fazer a contribuição sindical. O que devo fazer? Parar. Ele simplesmente deve parar. Mas já está valendo? Vai valer a partir de novembro. Tá. A legislação ela tem então, ele ainda período... não pode. Ainda não pode. Tá. Mas a partir de novembro, quando a legislação estiver valendo, basta que ele comunique ao sindicato que ele não tem mais interesse em continuar com essa contribuição. E aqui vale um alerta, né? Eu tenho comentado muito que essa parte de sindicato equivale a um clube, por exemplo, que você é sócio. Então, por exemplo, se o Walter ele é sócio de um clube, ele gosta daquele clube, aquele clube faz muito bem para ele, ajuda ele, não há motivo para você continuar, para você sair daquele clube. Por outro lado, se ele acredita que aquele sindicato não o representa... Exatamente. Então, não há necessidade. Eu acho que a legislação é interessante nesse ponto. É evidente que os sindicatos não gostaram. Claro. Mas é uma questão de atualização. A legislação é assim e assim tem que ser. Tá bom. Vamos ver a próxima, então? Gostaria de saber como ficará a convenção coletiva ou acordo coletivo com a nova lei. É a Dora Cruz que está querendo saber. Dora Cruz, a pergunta também é muito boa. Essa reforma legislativa, ela trouxe o poder de que as normas coletivas, que são acordos coletivos, convenções coletivas, eles tenham mais força do que a própria legislação. Porém, essa reforma, ela também coloca limites. Então, não é qualquer coisa que pode ou não ser convencionado. Existem limites e existem tudo aquilo que pode ou não ser feito. Então, a gente tem que tomar muita calma quando falar agora pode tudo. Não, não é agora pode tudo. Algumas coisas podem, outras não podem. Tá bom. Obrigada, Dora. Vamos ver a próxima. Isaura Lima. A empresa que trabalho está chamando os trabalhadores para fazer acordo de demissão, pois irá mudar de cidade. Na nova lei muda alguma coisa? Muda algumas coisas sim. O primeiro ponto, a gente no Brasil, isso é muito importante ressaltar, muitos empregados falam o seguinte: olha, eu quero ir embora da empresa, eu não quero mais ir à empresa e eu gostaria que você me mandasse embora. Só que a empresa não tem nenhuma obrigação de mandar o empregado embora. E muitas vezes o empregado ele quer ser mandado embora, por quê? Porque ele quer levantar o fundo de garantia dele e diversos direitos que lhes são devidos. Tá. Muito bem. O que a nova legislação fala? Ela fala que se a empresa concordar em demiti-lo, a empresa irá pagar metade do valor e o empregado irá retirar metade do valor. Esse acordo, Rê, só para comentar com você e com o seu público, até hoje é considerado crime. É o que a gente chama de casadinha na Justiça do Trabalho, é um crime chamado
colusão. Isso não pode ser feito. Só que isso é uma tendência. Muitos empregados querem pegar o fundo de garantia deles. Sim. Então, a nova legislação permite que, através de um acordo feito entre ambas as partes, todos possam levantar esses direitos. Inclusive, também respondendo o que a Isaura pergunta, a nova legislação permite que seja feito um PDV, que é o plano de demissão voluntária, sem aquelas solenidades que existem hoje em dia. Então, tudo isso faz com que o trabalho fique mais célere e o contrato de trabalho fique um pouco mais claro. Tá certo. Obrigada, Isaura. Vamos ver a próxima pergunta. Regis Godoy. Apesar de não ser regulamentado no Brasil, minha empresa oferece a possibilidade de fazer home office. Gostaria de saber como irá funcionar essa prática na nova lei. Muito bem, Regis. Eu gosto muito de home office, inclusive é minha tese de especialização, que é sobre mesmo? o teletrabalho. Mas é uma tendência sem volta, ainda mais nos grandes centros. É muito mais prático para a empresa, para o funcionário, que consegue mais tempo produzindo e mais tempo em casa também, né? Exatamente. Tempo que você perderia no trânsito 2 horas para chegar de deslocamento, você está produzindo, você está trabalhando. Uma cidade aqui como São Paulo, por exemplo, né, o home office ele é muito interessante. A legislação trabalhista atual, ela já tem uma previsão no artigo 6º da CLT, que ela equipara o trabalho feito à distância por meios eletrônicos ao trabalho normal. Tá. Essa nova legislação, ela imita, e de uma forma muito positiva, o Código Português do Trabalho, que é um código muito atualizado, onde se colocam regras claras para as pessoas que trabalham através dos meios tecnológicos. Então, a pessoa que trabalha na sua casa, e a empresa possibilita que isso aconteça, ela deve ter um bom contrato de trabalho firmado com todas as cláusulas daquilo que pode e o que não pode. Exemplos clássicos. A internet, quem vai pagar? A conta da internet. O empregador, o empregado, a ferramenta que se utiliza no trabalho é da empresa, é do empregador. Então, a chave disso tudo com essa nova reforma é colocar tudo no contrato de trabalho. Aquele velho ditado, o que é combinado não sai caro. Que é tratado não é caro. Exato. Exatamente. Realmente, muitas são as vantagens. E o interessante é que uma tendência também é que o funcionário seja valorizado pela produtividade. E não mais aquela história de ter que estar das 8 às 6 picando o cartão, né? Se ele está fazendo exatamente o que ele foi contratado para fazer, não importa se ele fez em 2 horas, se ele fez em 4, se ele fez em 6, né? Exatamente. Não, esse é um ponto fundamental. E você tocou num ponto, se você me permite. Claro. A nova legislação também fala que o empregado que está à disposição da empresa, porém não está trabalhando, não ganha absolutamente nada. Porque era muito comum, a gente falou de São Paulo, do trânsito, essas coisas, a gente tem rodízio municipal de São Paulo, né? Então, depois até um determinado horário, o empregado ele ficava na empresa aguardando dar o horário dele. Então, o horário dele acabava às 18 horas, mas ele aguardava até às 20, 21 horas. Até às 20. A legislação atual fala que se o empregado está na empresa, ele ainda poderia o quê? Ganhar valores por aquilo, porque o empregado depois pode entrar com uma ação trabalhista e a gente incrivelmente acompanha isso, fala, mas eu estava na empresa, eu estava à disposição deles. A nova legislação fala que se o empregado fica na empresa, mas não está a trabalho, ele não tem direito a ganhar horas extras ou valores por conta disso. Muitas vezes o empregador era obrigado a empurrar ele para fora. Você está fazendo o que aqui ainda? Já deu o seu horário, né? Justamente por não querer pagar hora extra. Exatamente, mas às vezes você fica com trânsito, você quer ficar fazendo um curso, tem empresas que oferecem academia, outros pontos que não são o trabalho. Então a legislação falou, enquanto você está trabalhando, você vai ganhar. Se você não está trabalhando, nada é devido. Interessante, tá certo. Obrigada, Regis. Vamos ver a próxima. Angélica Souza. Recentemente descobri que estou grávida e trabalho em um local insalubre. Gostaria de saber como irá funcionar o meu trabalho com a nova lei. Muito bem, Angélica. Esse é um outro ponto, um ponto complicado da legislação, principalmente para as mulheres. Isso porque a nova legislação, ela fala que as mulheres grávidas, gestantes, elas podem trabalhar em locais insalubres, de grau mínimo. Porém, aquelas mulheres que trabalham em locais insalubres de grau médio e grau máximo, elas precisam de um atestado médico para dizer que elas podem trabalhar. Porque a insalubridade ela é muito ampla. Um barulho, uma iluminação é considerado insalubre. Mas é evidente que existem outros tipos de insalubridade que podem afetar a gestação. Né? E a mesma coisa as empregadas que são lactantes. Né? A legislação ela fala que as lactantes não podem trabalhar em locais insalubres. Porém, com o atestado médico, se aquela insalubridade não interferir, não há problema algum também. Tá certo. Vamos ver a próxima, então? Josiane Oliveira. Estou de licença maternidade, volto a trabalhar daqui 3 meses. Gostaria de saber se muda alguma coisa relacionada ao horário de entrada ou saída para amamentação. Perfeito, Josiane. Nesse caso, muda sim. Acredito que daqui a 3 meses, quando você voltar, no seu caso ainda não, mas vamos supor que ela voltasse em novembro, ok? A partir de novembro, quando a legislação estiver valendo, você pode conversar e pactuar com o seu empregador
uma saída mais cedo para você poder amamentar o seu filho. Hoje em dia você não pode. A lei hoje ela fala que você tem 2 períodos que você deve sair, amamentar o seu filho e retornar ao trabalho. A nova legislação ela flexibiliza. Então você pode combinar com o seu empregador de sair 1 hora mais cedo para que você possa chegar na sua casa e alimentar o seu filho. Tá. É aquela questão anterior que a gente estava falando sobre a gestação em locais insalubres, é uma questão polêmica e que a gente pode ver não com bons olhos, né? Afinal de contas, a pessoa está ali trabalhando na empresa, com medo de perder o emprego. Muitas vezes, é claro, as mães fazem de tudo para proteger a gestação e tudo mais, mas muitas vezes precisa de mais daquele trabalho, né? E aí acaba muitas vezes se sujeitando e fazendo um trabalho que não deveria estar fazendo justamente por medo de perder o emprego, né? Exato, isso é perfeito. Por isso que a legislação ela fala que é preciso ter um atestado médico para insalubridades em grau médio e em grau máximo. Né? Por quê? Porque o médico ele vai poder atestar se aquela atividade irá ou não atrapalhar a mãe. Aí o empregador, nesse caso, é obrigado a remanejar essa Aí ele é obrigado a remanejar para uma atividade que condiza com aquilo que a empregada possa fazer. Ela não pode ser mandada embora em hipótese alguma, porque ela goza de uma estabilidade. Isso continua. Ou seja, os direitos fundamentais, nenhum deles foi modificado. Absolutamente nada. E ninguém perdeu ou ganhou direitos. Houve apenas uma flexibilização em face daquilo que já estava acontecendo e agora foi codificado. Tá bom. Vamos ver a próxima pergunta? Cássio Correia. Minha remuneração é por produtividade. A nova lei vai mexer na forma de pagamento de quem recebe por esse sistema? Vai sim, vai sim. Para quem é da produtividade, para quem recebe por produtividade, houve sim uma mudança. Inclusive uma mudança interessante, aonde a parte de salário mínimo não deve ser mais respeitada, muito menos o piso da categoria. Aqueles que recebem através de produtividade, eles vão pactuar diretamente com o seu empregador para que, dependendo da produtividade que tenham, a remuneração ou o salário seja aferido. Tá certo. Foi muito bom ter recebido você aqui, Um prazer. Porque são muitas as dúvidas ainda. Eu acho que a gente precisa sim voltar a falar sobre esse assunto, né? Eu estou sempre à sua disposição e a do seu público. Tá certo, muito obrigada, viu? Alan Balaban, que é advogado trabalhista, eu vou deixar o contato para você aqui, tá bom? Através do e-mail alan com n, alan.balaban, também com n, alan.balaban, @balaban-adv.com.br. É isso? É isso mesmo. Obrigada, meu querido. Até a próxima, Prazer, viu? Ótimo dia. Até. Ótimo dia.